Eu saúdo a todos com a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Pastor Guaraci, estou aqui na cidade de Boquim, Sergipe, anunciando as boas novas do Santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria que estou aqui este domingo para poder compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. E nós vamos dar andamento à mensagem do domingo passado e se conta no livro de Filipenses, capítulo número 2. Falamos sobre o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta. Quando o apóstolo Paulo teve, uma visão e um sonho, quando estava pregando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, aquele varão macedônio falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. E foi lá para o caminho, indo para a Macedônia ali. Ele fundou a igreja ali de Filipos e foi uma grande bênção, de qual Deus falou profundamente aos corações dos filipenses e fundaram a igreja. Mas há algumas coisas interessantes que nós temos que entender antes que nós darmos andamento. Primeiramente, politicamente falando, o Império Romano tinha domínio sobre todo aquele continente e ele impunha, ou seja, obrigavam a todos aqueles que estavam ali naquela redondeza e todo o seu império adorar o César, o imperador, como se fosse um deus. E a cidade era idólatra e longe do Deus Yahvé Adonai. Então foi bastante árduo para que o apóstolo Paulo pudesse plantar o trabalho de Deus ali, plantar aquela igreja, mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, do Senhor Jesus, ele teve êxito, porque Deus estava com ele. E todos aqueles que realmente dependem de Deus, Deus abençoará e Deus realmente será glorificado através de cada vida. E vimos também que esta noite vamos falar sobre a mente submissa, a alegria apesar das pessoas. Sabemos que o testemunho de um homem vale muito e fala muito mais forte do que as suas palavras. Então, através de exemplo, nós vivemos de exemplo de nossos pais, exemplo de nossos avós, exemplo de a pessoa honesta, pessoas que não deram testemunho. Mas a Bíblia também fala que o testemunho é riquíssimo e realmente fala aos nossos corações. E esta noite vamos fazer alegria apesar das pessoas. E eu convido a todos para abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo número 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai glorioso, Pai tremendo, pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, que o Senhor possa estar nos perdoando, nos dando alegria da salvação, e que o Senhor possa resplandecer em nossas vidas, e que possamos ser um grande testemunho, ó Deus, aonde nós viemos estar. Pedimos tudo isso ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus, amados e queridos. No versículo 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completar o meu gozo, para que sinta o mesmo, todo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso é, sentir a mesma coisa em Cristo, a alegria apesar das pessoas, porque o Senhor Jesus Cristo é o exemplo. Ele fala ainda aqui: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
isto é, não devemos buscar a nossa própria glória, mas buscar o reino de Deus, pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos buscam a glória dos homens, para fazer a vontade dos homens, dos governantes, das pessoas que estão ao seu redor, mas como cristão devemos buscar a vontade e a glória do Senhor Jesus Cristo. E foi isso que esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, estava pregando, muitos estavam buscando seus interesses particulares ali em Filipos. Muitos estavam querendo ser comerciantes. Lembre-se que essa cidade era uma cidade que tinha muitos judeus, muitas pessoas de algumas nacionalidades, mas eram pecadoras, eram pessoas que precisavam de Deus. E então, o Senhor Jesus Cristo foi exemplo disso, de buscar a glória do Pai. Ele fala ainda no versículo 7, nosso texto, capítulo 2, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isto é, Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo. Ele, sendo o próprio Deus, ele saiu lá do céu, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Pai, cheio de glória e de verdade. Ele poderia implantar ou impor, mas ele se humilhou, ele se fez servo, para que nós pudéssemos um dia termos a esperança de poder servi-lo, de poder adorá-lo, de entregar nossas vidas a ele e como suficiente salvador em nossas vidas. Mas, amados, isso é surpreendente, maravilhoso, nos humilhar para que Deus possa ser exaltado e glorificado. E foi isso que Jesus Cristo fez. Humilhou-se a si mesmo, de tal maneira que ele foi para o Gólgota, ele foi crucificado e ressurgiu ao terceiro dia. Pois, amados, servimos um Deus que não está morto, mas um Deus que está vivo, que está ao nosso lado, intercedendo por cada um de nós, pecadores. O exemplo também de Paulo, também como um homem, embora pecador, mas um homem usado. Sabemos que cada um de nós somos pecadores, mas temos a graça de Deus, que superabunda em nossos corações, mediante ao arrependimento de nossos pecados. Deus usa quem quer que ele seja. Ele usou esse homem tremendamente para ser uma grande luz, um porta-voz em toda a Macedônia, e foi usado para implantar essa igreja tão maravilhosa, tão grandiosa, que é a igreja de Filipos, uma igreja generosa. E no versículo 12 ao 18 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só da minha presença, mas muito mais agora da minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazer todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeces como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido com libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto. Meus amados irmãos, de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas na ausência, os filipenses obedecia ao Senhor Jesus Cristo. Eram irmãos comprometidos pela causa do Santo Evangelho.
apesar das circunstâncias, apesar das pessoas e circunstâncias oriundas daquele momento, eles não se abateram, eles não se desanimaram, mas eles continuaram firmes, servindo ao Santo Deus Todo-Poderoso. E isso é exemplo nós. O apóstolo Paulo, ele não somente ele adorou ao nosso bom Deus, mas ele deixou um exemplo para os seus filhos na fé, e para a sua igreja que ele fundara, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi exemplo, o apóstolo Paulo foi exemplo, embora pecador, mas se arrependeu e vai realmente prosseguir para o alvo. É isso que nós vamos ver, né, nas outras páginas aqui desse livro tão precioso também, aqui no livro de Filipenses. Mas não somente o exemplo de Cristo, o apóstolo Paulo, mas como também o exemplo também de Timóteo, foi um exemplo de servo. Capítulo 2, versículo 19, diz assim: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar logo que tenho provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Ou seja, muitos buscam as coisas do seu interesse, ou as coisas em particulares, e existem muitos cristãos que estão buscando algumas coisas aqui desta terra. Mas a palavra do Senhor diz que se esperamos alguma coisa aqui desta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Meus amados irmãos, o Timóteo deu o exemplo, ele fala, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todo busca o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Amados irmãos, exemplo de servo também, o Timóteo. Ele foi o filho da fé do apóstolo Paulo, embora ele foi criado na vida cristã, sua mãe Lóide, mãe Eunice, mas ele teve uma pessoa que estava ajudando ele na fé. Como precisamos de pastores comprometidos com os servos de Deus para treinar, para discipular, para que ele possa realmente caminhar junto e ser um instrumento na mão de Deus. Eu não sei como você, mas eu fui treinado, discipulado pelo pastor, e eu louvo a Deus pela sua vida, homem de Deus que saiu lá dos Estados Unidos para vir pregar o Evangelho de Deus aqui no Brasil, e glorificado seja o nome de Deus. Por isso, Jesus Cristo é o exemplo, o apóstolo Paulo é o exemplo, Timóteo é o exemplo. E outro exemplo que nós vemos em último lugar, é exemplo de Epafrodito, capítulo 2, versículo 25, e diz assim: julguei contudo necessário, mandava Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro dos combates, e vossos enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós, todos que estavam muito angustiados de que tivesses ouvido que eles estiveram doentes. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviar mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com todo gozo e tenho honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Meus amados e queridos, ele diz: o irmão Epafrodito também era cooperador do Evangelho, companheiro, combatente, como enviado para prover as minhas necessidades. Era um homem usado de Deus. Ele ajudou o apóstolo Paulo. Ele serviu ao nosso Deus Todo-Poderoso. Como precisamos de homens que estão ali dispostos para ajudar na obra,
para que Deus possa realmente ser glorificado e também ajudar outros a ter o conhecimento de Cristo e suprir não somente as necessidades físicas, mas também a principal, as espirituais. Ai, meus amados e queridos, como é bom saber que Deus é exemplo de homens. E eu pergunto aqui esta noite, que tipo de homem você está sendo? Que tipo de pessoa você está sendo para os seus filhos? Exemplo, para seus filhos na fé, cristãos, para seu vizinho, para seus amigos. Que exemplo você está sendo no meio da sociedade que você está vivendo? Que exemplo você está sendo? Vimos exemplo de Cristo, exemplo do apóstolo Paulo, exemplo de Timóteo, exemplo de Epafrodito. Isso é exemplo. Você é exemplo de cristão? Você ama Jesus Cristo como o único suficiente Salvador? De tal maneira que esteja até a beira da morte, de você não abandonar a sua fé pela causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filipos aqui gozou de uma experiência maravilhosa, formidável, de ver a poderosa mão de Deus trabalhando nos seus corações, nas suas vidas, e o Evangelho de Deus cresceu ali naquela cidade, porque Deus estava verdadeiramente aqui. Ali, em Filipos, está aqui, nossa vida, e também, será que você está sendo exemplo? E para que o Evangelho seja também exemplo na sua vizinhança? Ai, amados irmãos, devemos pedir a Deus, se não somos, devemos pedir oração a Deus. Deus, perdoa meus pecados, para que eu possa ser exemplo, para a causa do Mestre Jesus, para as pessoas que estão ao meu redor, e que eu seja grande bênção na vida do meu pastor, na vida da minha igreja, na vida da minha família, para que as pessoas vejam Cristo em mim e o Senhor possa realmente ser exaltado para todo sempre. Que Deus nos ajude. E você que não tem recebido Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, essa noite você pode dar o exemplo de dar o primeiro passo para que outras pessoas também venham ter o conhecimento de Jesus como um suficiente Salvador Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue sua vida a Jesus. Abaixe sua cabeça aqui esta noite. E você ore assim: Pai, perdoe todos os meus pecados, que eu possa estar me dando entendimento e me perdoando, meu Deus, porque eu sou um pobre pecador. Eu entrego minha vida, minha alma na mão de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu peço todas essas petições do Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe todos abundantemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou orando pela sua vida e da sua família, para que Deus possa estar nos protegendo de todo o mal. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe abundantemente. Tenham uma abençoada semana em nome do Senhor dos Exércitos.